Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do CEAJUR. Eu sou o professor Antero Arantes Martins, desembargador do trabalho, e nós estamos aqui no canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas, para falar sempre, toda semana, um vídeo novo com temas interessantes, com temas importantes para o direito e processo do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a garantia provisória de emprego do empregado que sofre o acidente de trabalho ou a doença ocupacional. Então, inscreva-se no canal, deixe aí já o seu like, ative o sininho para que você possa receber sempre o aviso de que tem um vídeo novo aqui no canal do CEAJUR. Bom, a Constituição Federal, em 1988, no artigo 7º, ela estabeleceu os direitos fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais no nosso país. E logo no inciso 1, no primeiro inciso, ela prevê a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, né? Passados aí mais de 34 anos da Constituição Federal, nós ainda não temos esta lei complementar, vejam vocês. Então, no Brasil, aquele primeiro direito que foi assegurado na Constituição Federal para os trabalhadores não foi regulamentado. O artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele diz assim: até que venha a ser promulgada a lei complementar de que trata o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, a proteção ali prevista fica limitada ao pagamento de uma indenização de 40% sobre o saldo atualizado da conta do Fundo de Garantia. E a Lei 8.036/90, 2 anos depois da Constituição Federal, a Lei do Fundo de Garantia também prevê esta indenização de 40%. Então, hoje no Brasil, a proteção aos empregados em geral contra a despedida arbitrária ou sem justa causa é o recebimento de uma indenização de 40% do saldo do FGTS. Pois bem, a Lei 8.213/91, ela prevê lá no artigo 118 que o empregado que sofrer acidente de trabalho tem garantia de emprego de 1 ano após o término da percepção do auxílio doença acidentário, independentemente de receber o auxílio acidente. Então, a primeira coisa que as pessoas é que se confundem um pouco com esse texto. Vamos lá. Auxílio acidente é um benefício previdenciário que é pago pelo INSS, pela Previdência Social, quando se constata que o trabalhador está apto para o trabalho, mas teve redução de capacidade laborativa, muitas vezes precisa ser readaptado, então ele receberá um benefício chamado auxílio acidente. Para a garantia provisória de emprego, isto é irrelevante se ele ficou ou não incapacitado parcialmente para o trabalho. O que a lei exige é que seja após o término do auxílio-doença acidentário. Auxílio-doença acidentário é o benefício pago ao empregado durante o seu afastamento, durante a sua recuperação, mas a partir do 16º dia de afastamento, porque nos 15 primeiros dias de afastamento, quem paga é o empregador. Então, o que o legislador quis colocar aqui como importante é que o afastamento fosse superior a 15 dias, que tivesse o pagamento do auxílio-doença acidentário, para que, ao seu término, aquilo que vulgarmente a gente chama de alta, quando o empregado recebesse a alta, ele então tivesse 1 ano de garantia de emprego. Esta que é a ideia. Bom, o primeiro questionamento que surgiu aí é que esta norma seria inconstitucional, porque a Constituição falava lei complementar e a Lei 8.213 de 91 é uma lei ordinária, uma lei comum, O Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula 378, e lá ele começa logo no seu item 1 dizendo que esta proteção é constitucional. E de fato é. A finalidade desta lei, 8.213
91, no seu artigo 118, não é proteger todos os trabalhadores indistintamente contra a dispensa arbitrária. É proteger uma situação específica de um trabalhador que sofreu acidente do trabalho, ao qual, lembre-se, é equiparada à doença ocupacional. Doença ocupacional pode ser doença do trabalho, que deriva do meio ambiente do trabalho, ou doença profissional, aquela que deriva do exercício de uma determinada profissão. Então, no item 1, o Tribunal Superior do Trabalho diz: é constitucional, ponto. No item 2 é que vem a questão mais complicada, porque ele diz, o Tribunal Superior do Trabalho, que a percepção do auxílio-doença acidentário e, portanto, o afastamento superior a 15 dias são condições sine qua non para que o empregado tenha garantia provisória de emprego. Então, no acidente típico, o empregado tem que ficar afastado por mais de 15 dias e tem que perceber o auxílio doença acidentário. Se isso não acontecer, ele não tem direito à garantia de emprego. Tá certo? No mesmo inciso 2, o Tribunal Superior do Trabalho diz, lá da súmula 378, né? Ele diz: no caso de doença ocupacional, a percepção do auxílio-doença acidentário e o afastamento de superior a 15 dias não são requisitos para garantia de emprego. Por quê? Porque, diferentemente do acidente de trabalho, que é um evento único e traumático, a doença ocupacional, às vezes, não é percebida de imediato, não é? Então, o que o Tribunal Superior do Trabalho diz? Desde que, após a despedida, seja reconhecido o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Muito bem. Então, quando o empregado é portador de doença ocupacional, não tem o requisito do afastamento superior a 15 dias, nem a percepção do auxílio-doença acidentário. Basta que se prove que há nexo causal entre a doença e o trabalho, mesmo que depois da despedida. Quando for acidente único e traumático, aí o inciso 2 exige o afastamento superior a 15 dias e a percepção do auxílio-doença acidentário. Eu já volto a falar mais um pouquinho sobre isso. No inciso 3, ou no item 3 da súmula, o Tribunal Superior do Trabalho diz que, caracterizado o direito à garantia de emprego, ele ocorre mesmo nos contratos a termo, porque o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o direito social que a norma protege é um direito humano fundamental de primeira grandeza, protege a saúde do trabalhador. A gente não pode esquecer que o Brasil é o 4º país em número de acidentes de trabalho no mundo, então é uma questão muito séria no Brasil a questão do acidente de trabalho. Daí porque o Tribunal Superior do Trabalho disse: este direito fundamental de proteção à saúde do trabalhador, ele é mais importante do que a cláusula negocial que fixou um determinado prazo para o contrato. E, portanto, o direito prevalece mesmo nos contratos a termo. Bom, a súmula, então, praticamente pacificou as questões, as controvérsias a respeito deste direito. O que eu gostaria ainda de falar para vocês a respeito disso? Bom, existem situações que o empregador não emite a CAT no acidente de trabalho. E aí, o empregado fica sem perceber o auxílio-doença acidentário. Nestes casos, o que você precisa fazer é entrar na justiça competente com a ação para reconhecimento do acidente de trabalho, tá certo? E percepção do auxílio-doença acidentário. E você pode, simultaneamente, entrar com a reclamação trabalhista, até para evitar a prescrição, não é? Pedindo, entretanto, pedindo a garantia de emprego, mas pedindo ao juiz que mantenha a reclamação trabalhista suspensa, né? Com fundamento no artigo 313, inciso 5, letra A do CPC, quando o julgamento desta ação depender do julgamento de outra ação. Então, você entra desde logo com a reclamação trabalhista, porque se você ficar demorando, corre o risco de ter a prescrição. Entra desde logo, mas diz ao juiz do trabalho: senhor juiz do trabalho, como eu ainda estou discutindo lá na Justiça Comum o reconhecimento do acidente do trabalho e a percepção do auxílio
doença acidentário, então suspenda a tramitação da reclamação trabalhista até que a questão seja resolvida lá na justiça comum. E depois a gente prossegue aqui. Porque se você prosseguir com a reclamação trabalhista sem que o empregado tenha feito a percepção, tenha recebido o auxílio-doença acidentário, o juiz terá que julgar improcedente a sua ação com base na súmula 378, item 2 do Tribunal Superior do Trabalho. A outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, já encerrando, é o seguinte: você tem que verificar, muitas vezes o advogado pede a indenização substitutiva, 1 ano de salário, mais fundo, mais férias, mais 13º, ao invés da reintegração. Mas às vezes o empregado ainda está doente, às vezes o empregado ainda está inapto para o trabalho. E aí, quando você faz o pedido de indenização substitutiva, você está prejudicando o seu cliente. Por quê? Porque ele vai até receber um dinheiro, mas ele não consegue outro emprego. Então, aí, nesse caso, se o empregado ainda está doente, você tem que fazer o pedido de reintegração e dizer: o trabalhador não quer a indenização substitutiva, ele quer a reintegração para que ele seja encaminhado ao INSS e permaneça lá afastado durante a sua recuperação. E a garantia de emprego de 1 ano, só depois, lá no futuro, quando o INSS der a alta médica, tá certo? Porque assim você protege efetivamente o seu cliente, né? Ele está doente, ele está inapto, então volta, é reintegrado, o empregador encaminha imediatamente para o INSS, o INSS, a partir do 16º dia, vai pagar o auxílio doença acidentário e ele vai seguir lá em convalescença. Se ele não se recuperar, vai receber aposentadoria por invalidez. Se ele se recuperar, terá alta médica e aí, a partir dessa alta, é que ele terá 1 ano de garantia. Ok, pessoal? Se você ficou até aqui, então deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos a existência aqui do canal, ative o sininho, toda semana um tema importante e interessante para vocês. Deixe o seu comentário, faça perguntas, faça sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no Seajur. Eu conto com a participação de todos vocês. Um forte abraço a todos.